Qual é o segredo de uma boa caligrafia? Como sair disso? Horroroso, sem dúvida, para isso em 8 meses. O segredo, basicamente, se encontra em 3 pontos. Número 1, simetria entre a altura, simetria entre o espaçamento entre cada letra, simetria entre o espaçamento entre as palavras, simetria entre o espaçamento entre as linhas. A forma, por exemplo, exige um olho treinado perceber que esse R não tá legal, assim como o D. Por quê? Veja, não tá fechado, tem um lacinho. Qual seria o D melhor? Ruim. Não. Não. Sim. Qual R? Assim? Não. Agora sim. Mais ou menos. O estudo da forma das letras, certo? E finalmente, ou seja, manter o mesmo padrão. Ó, não tá legal. A simetria, a constância entre a simetria e a constância entre as formas. Um pouco melhor. Ah, não. Esse R não. Esse M não. Eu fico nervoso quando eu tô escrevendo, filmando. Aí eu escrevo pior. Agora tá um pouco melhor, não tá ideal. Bom, para isso só existe um caminho. Não existe outra forma, tá? Muita gente considera que a aquisição de uma boa caligrafia é algo inato que não pode ser mudado, mas eu pensava assim, mas nada mais longe do que a realidade. Gente, olha só que horroroso. Isso aqui é uma letra de criança. Treinar um pouquinho todos os dias por alguns meses e treinar da forma certa vai te levar a conseguir melhorar com certeza, se tiver a força de vontade para tal. E qual é o método que funcionou melhor para mim? Foi a Business Penmanship. E a forma de escrita com movimento de braço. Isso era como a penmanship era ensinada nos Estados Unidos até os anos 40. É uma evolução da escrita spenceriana. Também é chamado de practical, ou seja, caligrafia prática. O segredo é usar principalmente a mão, os dedos, para segurar a caneta do que para fazer o traço, tá? É claro que, dependendo do livro que você pegue, que eu vou passar algumas recomendações aqui embaixo, o ideal é usar vários, né? Alguns livros, eles permitem um discreto movimento de dedo. E se você prestar atenção, eu tenho um discreto movimento de dedo. Para fazer algumas formas, é mais fácil. Mas no começo, quando estiver aprendendo, eu acho melhor
congelar o dedo e focar unicamente no movimento muscular, tá? Isso aqui é muito esquisito de adquirir no começo, porque é praticamente aprender a escrever de novo. Mas é uma jornada que vale a pena. Veja, antes de eu começar a treinar business penmanship, eu tentei usar muito caderno de caligrafia, treinar meus dedos, mas eu não ia a lugar nenhum. Porque um dos grandes problemas de quem tem disgrafia é a restrição ao movimento lateral. Dá uma olhada no que eu vou escrever. Ó. Eu vou tentar escrever só com os dedos, da forma tradicional. Ó. Não tá tão ruim, né? Porque um acaba ajudando o outro. Mas eu não tenho amplitude de movimento, certo? Eu não tenho a liberdade de movimento que o movimento de braço, antebraço, de ombro me dá. Dá uma olhada. Opa, até acabou o papel, ó. Vamos começar antes. Ó, acabou o papel de novo. Vamos tentar de novo. Enfim, deu para entender a ideia, né? Tem uma liberdade de movimento fantástica. E o que torna esse tipo de escrita bonita, eu diria que são os traços conectores. Esses traços alongados ficam lindos. Eu adoro fazer um espaçamento um pouco maior. Ah, lá. Não tive espaço na folha de novo. Beleza? Vamos aprender comigo? Pelo que eu sei não, tenho certeza que é o único canal em português que vai ensinar isso. Tem vários outros, tem muitos canais super legais em inglês que me ajudaram bastante. Eu até vou deixar a recomendação aqui embaixo. Um dos livros mais famosos, esse estilo de aprendizado, é também chamado do método de Palmer, né? Não foi ele que inventou esse método, né? Mas o método de Palmer é o mais famoso porque esse cara aqui é o que teve uma melhor marketing, né? Ele tinha um marketing ótimo e acabou se disseminando. Nas primeiras lições, que pega na caneta depois de ensinar a postura, começa com os ovais. Agora, o problema de começar com o oval parece fácil, mas se você tentar, você vai ver que não é tão fácil assim fazer o oval. Começa com o oval e depois com o famoso push and pull. O problema desses exercícios é que é basicamente correr antes de andar, tá? Eu comecei assim e, putz, eu pastei bastante, hein? E é melhor começar com traços mais simples, mais fáceis, para depois ir nesses exercícios mais complexos, tá bom? Quais são os traços mais simples? Vamos lá? Claro, uma linha reta. Mas eu diria que nem a linha reta é o traço mais fácil. O traço mais fácil é a meia-lua. Por que a meia-lua? Porque o antebraço usa como uma alavanca.
Aí o movimento natural do antebraço não é nem linha reta, é meia lua. Viu? Eu faria a meia lua e as linhas retas até conseguir quebrar totalmente meu movimento de dedos. A partir do momento que o movimento de dedo tá quebrado e eu adquiri uma boa destreza sobre a caneta, eu parto pro oval e o push-pull, tá? Qual é a importância dos ovais, né? Qual é a importância dos ovais e do push-pull? Cara, eles são os traços fundamentais das letras. Imagina, vamos pensar no F. É um oval, são dois ovais com um push-pull, tá vendo? Não deixa de ser um oval incompleto com push-pull, né? Pensa no C. Pensa no P, tá? No O, que é um oval óbvio. No A, que é um oval com uma parada, né? Esses são os traços fundamentais. No H. Opa, errei. No H, que é um oval que para... errei de novo. O H, que é um oval com push-pull. E por aí vai. A base é o oval e o push-pull. E outra importância de treinar é porque eles ajudam a adquirir a simetria, certo? Veja, tem que lutar, depois que conseguir fazer o oval grande, tem que prestar atenção se consegue manter a altura e a direção do oval, do push-pull. Tá vendo? Tá? O método de Palmer, ou a Business Penmanship, tem algumas vantagens interessantes, porque como os músculos usados são grandes, cansa muito menos, tá? Para quem escreve bastante. Cansa menos e dá para escrever muito mais rápido, tá? Mas mesmo escrevendo mais rápido, não fica aquele negócio horroroso. Mas não são músculos que a gente usa cotidianamente para escrever. A gente não usa esses grupos musculares para escrever. Então aí vem o problema a desvantagem, né? Que exige treino e mais treino. É um caminho que vale a pena, tá bom? No próximo vídeo eu vou fazer a primeira lição com vocês do oval.